Na minha opinião, eles poderiam ter gasto esse dinheiro do live action refazendo os 400 primeiros episódios de One Piece em 4K, em HD, com a qualidade suprema. Aí sim ficaria interessante. Em vez de gastar o dinheiro contratando esse tanto de ator e todos esses efeitos. Se tivesse na minha mão esse dinheiro para fazer um investimento, eu investiria no próprio anime. Imagina só sair os primeiros episódios em Ultra HD, com a qualidade atual. Ia ficar sensacional. Vamos conversar sobre isso? É porque hoje em dia tudo tem que estar muito bom e muito bonito o tempo todo. Ninguém pode discordar de mais nada. Tem que estar tudo sempre maravilhoso no mundo da Barbie. Só que eu não sou dessa geração. Eu não consigo me adaptar a isso. E eu tenho a minha opinião própria, o que está em extinção hoje em dia. Na minha opinião, esse live action não ficou bom. Eu não gostei e podem me criticar por isso. Eu decidi, por muitas vezes, não gravar esse vídeo, porque eu sei como a geração mimimi é chata e como a galera enche o saco. Pô, você tem direito de não gostar de alguma coisa. Você que tá me assistindo tem direito. Você não precisa se forçar a gostar de alguma coisa só porque aquilo tá no hype ou porque muitas outras pessoas gostam. Você pode ter a sua própria opinião e tá tudo bem. É muito importante a gente colocar isso em detalhes. Realmente, o live action foi bem pensado, foi bem feito. Tem algumas coisas, alguns easter eggs que realmente a gente não vê em nenhum outro lugar. Às vezes até uns canais especializados em One Piece não sabem metade das coisas que tem no live action. Realmente teve um acompanhamento pessoal de gente que manja muito do anime e do mangá. Por exemplo, o Bogard, aquele cara que ajuda o Garp. Tem muitos fãs de One Piece que nem sabem que ele existe, e ele tá lá no live action. No geral, aquele jeito do Luffy é daquele jeito lá mesmo. E a gente precisa entender que várias coisas foram mudadas porque é um live action. O que me deixa intrigado é como alguns filmes, igual Vingadores, ou até filmes com muito menos orçamento, conseguem seguir algumas coisas que o live action de One Piece não conseguiu. Se você souber, deixa aqui nos comentários porque eu tô muito curioso sobre isso. Isso não é uma crítica, nem uma ironia. Eu só queria saber mesmo. Por que o Luffy tem que usar sapatos? Já tem eras que o cinema consegue fazer isso aí. Por que o bar da Makimo não pode ser uma casa? Tem que ser um quiosque todo arrebentado. Como eu disse anteriormente, eu vou frisar isso bem. Tem muitas coisas que foram muito bem seguidas e, pra ser sincero, eu não esperava nada desse live action e até me surpreendeu bastante. Tem algumas coisas que estão lá que eu jamais imaginaria que estariam em um live action. Eles conseguiram fazer mais do que muitos live actions por aí. Se a gente comparar com os desastres cabulosos que foi o Dragon Ball Evolution ou o Death Note, é muito fácil notar que esse live action tá bom. Eu daria uma nota 5, mas essa é a minha opinião e ela não vai mudar. E você não precisa ficar frustrado com isso. Você pode dar a nota 10 pro live action, porque o mundo é assim, cada um com a sua própria opinião. Eu sei que já tem jovens se contorcendo na cadeira agora, mas infelizmente é assim que acontece. Tem alguns live actions, como o de Full Metal Alchemist ou de Bleach, que conseguiram, com um orçamento bem menor, reproduzir todos os detalhes sem tirar nada. Foi exatamente isso que eu disse. O orçamento do live action de Bleach, eu acho que é lá pra 2018, talvez até antes disso. E eles têm 10% do orçamento do live action de One Piece. Adivinha só se eles mudaram algo, não mudaram nada. E Bleach tem vários poderes, aparições, monstros, espadas, enfim. Não mudaram nem a cor de nenhum cabelo. Está tudo exatamente como é. Fullmetal também foi assim. Então existem dois paralelos de live actions. Aqueles que ficam muito bons e muito fiéis e aqueles que ficam péssimos e totalmente sem sentido, como o Death Note. O que mais me incomoda em um live action é quando eles mudam a personalidade dos personagens. E isso aconteceu em um live action que doeu meu coração. Eu tô falando do live action de Attack on Titan, que foi o maior desastre da história dos live actions, na minha opinião. O Armin tem o cabelo preto, a Mikasa não é a Mikasa, e a personalidade dos personagens é tão diferente que dá uma ânsia de assistir aquele filme. Sério, aquilo lá não tem como você falar que tem algum ponto positivo, porque não tem. E pra mim, na minha opinião, como fã de One Piece, eu não queria ver um live action, sinceramente. Era uma coisa que não tava dentro do meu radar. Mas aí vem vários argumentos de pessoas falando e outras pessoas vão conhecer One Piece. As pessoas vão vir para assistir One Piece. One Piece vai ficar famoso, One Piece vai ficar marcado na história, One Piece aquilo, One Piece isso. Eu concordo com tudo isso. Tudo bem, eu não tô falando que nada disso é inválido ou tá errado. Tá tudo certo, na verdade. E, pra ser bem sincero, todo mundo tá certo, ninguém tá errado. Porque toda opinião é válida e conta, e o live action realmente ficou bom. Só que eu não gostei exatamente por falta desse elemento anime, por falta das músicas. Pra quem não sabe, One Piece mudou minha vida várias vezes.
Foi por causa dele que eu criei esse canal, e se você olhar bem pro logo desse canal agora, você vai ver que é um bonequinho com um chapéu, igual o logo do One Piece. Quando eu descobri que realmente o One Piece tinha mudado a minha vida de uma depressão para uma vida de sucesso, eu fiz uma tatuagem do logo de One Piece. Então, sim, ele significa bastante coisa pra mim. E, como eu disse, o One Piece já me levou a diversos lugares pra fazer diversas coisas. Depois, se vocês quiserem, eu conto a minha história com One Piece aqui. Vai ficar bem longa. Mas não é por causa disso que eu invalido o live action de One Piece. Não. Eu acho que ele é válido, ele deve existir. E ele é pelo menos 1000 vezes melhor do que o live action de Death Note ou o live action de Dragon Ball. Isso aí, com certeza. Só que eu não pararia o meu dia, o meu trabalho ou fazer qualquer outra coisa pra assistir o live action de One Piece. Eu quero dizer que eles se esforçaram bastante e entregaram uma qualidade superior aos live actions que a gente tem hoje em dia. Mas eu jamais pararia meu tempo pra ver isso. É muito legal ver os fãs de One Piece emocionados e até os criadores de conteúdo às vezes forçando um pouco a barra pra falar como o live action é bom. Porque esses caras precisam de visualização. Eles dependem unicamente das views para sobreviverem. Então, mesmo que o live action esteja com um gosto extremamente amargo na boca deles, eles vão continuar sorrindo e falando que tá bom. E você vai se iludir com isso. Depender de visualizações para viver não é fácil e requer muita inteligência emocional. E geralmente quem tem opinião própria, como eu, costuma ser apedrejado. Mas eu não ligo para isso. Minhas visualizações continuam aqui. Quem me segue há muito tempo, ou quem se identifica com as minhas ideias, mesmo chegando agora, tá vendo que eu sou sincero. Eu não tô vendido, nem fazendo as coisas por hype. Eu não vou forçar a barra, dizer que esse live action é muito bom, é tão bom quanto o anime, porque isso não faz o menor sentido. E se eu tiver que pagar o preço por ter opinião própria, por mim, tudo bem, não faz diferença nenhuma. Eu, na verdade, tenho vários canais no YouTube. A maioria deles são de animes, tem de séries e filmes, tenho de geopolítica, tenho de geografia, tenho muitos canais. E todos eles fazem muitas visualizações. É notável que esse canal aqui, que eu coloco um pouco mais da minha opinião, se torna um canal alvo de haters. E isso também é um experimento social. Afinal, se a pessoa se frustra com a opinião do outro, ela não tem inteligência emocional nem para ela, nem para o outro. E ela tem sérias dificuldades em viver em sociedade. Então, se você descer aqui na caixa dos comentários e ver várias pessoas comentando com ódio, você vai ver que aquelas pessoas não têm a capacidade de conviver em sociedade. E isso também está se tornando normal. Na verdade, isso está se tornando romantizado. As pessoas acham legal ser tão diferente, tão excluído. Só que existe um segredo no sucesso. Atrás da nobreza não existe ninguém sozinho. Um nobre não anda sozinho, ele é cercado de nobres. E geralmente ele que tem que fazer as pessoas se tornarem nobres junto com ele. Eu tô querendo dizer que a maioria das pessoas de sucesso, inclusive as pessoas de sucesso que eu conheço e a pessoa de sucesso que eu sou, nós não estamos sozinhos. Nós temos equipe, nós temos aliados, e se nós não tivermos esses aliados, nós vamos quebrar. E isso também é normal. Então, romantizar que você não precisa de ninguém, que você não precisa se enturmar com ninguém, nem ter amigos valorosos e de qualidade, é uma grande mentira que vai fazer você quebrar. Viver de visualizações não é nada fácil. É andar na corda bamba, é ter gente te atacando, é produzir conteúdo estressante e às vezes não poder mostrar a própria opinião. Mas se você for louco o suficiente, você também pode começar a produzir conteúdo. Se você for doido igual eu e tiver a fim de fazer isso, eu criei um treinamento ensinando a como viver disso, como viver de YouTube, como viver de TikTok, como fazer um monte de visualizações, mas você tem que saber que tem que estar preparado, porque não é fácil. Todo mundo acha que é fácil, mas não é. Entra lá sem compromisso na minha página de vendas, leia tudo que tá lá ou veja os vídeos. É tudo bem rápido e fácil. Aí você se decide se você quer entrar nessa loucura ou não.